Olá, alunos de Gestão Estratégica, tudo bem? Como você está? Hoje, nossa aula número 7, no dia 21/3/2022. Espero que você esteja acompanhando os conteúdos, espero que você esteja estudando tudo direitinho, acompanhando os vídeos, tá bom? Eu não sei se eu já falei para vocês, alunos, mas a nossa avaliação está perto. A avaliação de gestão estratégica será no dia 4 de abril, ok? Então vamos estudar, vamos acompanhar os conteúdos, os vídeos, que a nossa avaliação está pertinho, tá bom? Primeiro bimestre, vamos procurar tirar uma nota boa, depois a prova do segundo bimestre, aí vocês passam tranquilamente, sem mais problemas, tá bom? Então hoje, né, como já falei, nossa disciplina Gestão Estratégica, aula 7, dia 21/3, vamos estudar o seguinte assunto: interação das estratégias e políticas na empresa. Interação das estratégias e políticas na empresa. Então, de que forma as estratégias e as políticas na empresa vão ter uma interface? De que forma elas vão se interligar? De que forma, em que momento elas vão convergir, tá? Então, nosso assunto hoje, a gente vai estudar as interfaces entre as estratégias e política, o estabelecimento de políticas e suas variáveis. Em seguida, vamos estudar o posicionamento da estratégia e da política no processo de planejamento estratégico e interação entre estratégia e projeto. Para finalizar, né? Então, interação entre estratégia e projeto. Vai finalizar nosso estudo de hoje. Lembrando que o assunto é a interação das estratégias e políticas na empresa. Tudo bem? Então, você como administrador, como gestor, como empreendedor, como engenheiro, você tem uma ideia, você tem já um pensamento sobre o que seria essa interface da estratégia e da política? Então, para você executar, fazer, instituir uma estratégia, você precisa agir dentro da política estabelecida pela empresa. Toda empresa tem política, tem regras, correto? E aí, o que fazer primeiro? A estratégia ou verificar as normas políticas? Então, nós vamos para a nossa teoria, acompanhe na sua apostila. Nosso autor vai dizer o seguinte: quando se considera a interligação das estratégias e da política e políticas, né, da empresa, podem-se analisar alguns fatores ou variáveis que têm grande influência no estabelecimento da estratégia. Então, fatores e variáveis, como eu falei que a gente ia estudar, né? Os fatores ou variáveis devem ser analisados também de maneira interligada. Então, fatores e variáveis, a gente precisa analisar eles de forma conexa. Eles estão interligados. Por exemplo, os inerentes à política decorrente dos seguintes assuntos: produtos, distribuição, promoção, preço, cliente, competitividade, finanças, etc., né? E atuação social da empresa. Alguns fatores aí, né? E para o estabelecimento de cada uma dessas políticas, algumas variáveis devem ser analisadas. Então, para a gente estabelecer a política, o autor vai dizer, para a gente estabelecer tal política, devemos analisar algumas variáveis, né? Então, ele vai citar variável A, ele vai citar a variável B, a C, a D, a E e a F. E a gente vai verificar agora. Algumas variáveis devem ser analisadas. Variável A. Na política de produto ou serviço, podem ser considerados, entre outros assuntos, marca, desenho do produto, especificações, características e composto de produto. Esta análise a ser realizada de forma integrada deve ser efetuada considerando-se a atuação dos principais concorrentes. Quer dizer, além de fazer
toda essa análise da variável, a gente tem que estar de olho nos nossos concorrentes. Nossos concorrentes querem o nosso cliente, como eu já falei para você. Então, a gente tem que estar de olho no concorrente. Para a gente fazer ação, fazer estratégia, fazer política. E tudo está interligado. B. Na política de distribuição, devem ser analisados. Na política de distribuição, a maneira como o produto ou serviço chega ao consumidor final, como a via de distribuição influencia a compra. Essa questão da distribuição, né, que é que o produto vai chegar no consumidor, é muito importante, porque vai mexer diretamente com a satisfação do teu cliente e que vai gerar sentimento nele e que vai determinar se ele vai comprar com você de novo ou não. C. Na política de promoção, o executivo pode verificar como a compra é influenciada pelo fabricante ou distribuidor. Na política de promoção, o executivo ele vai verificar como a compra é influenciada pelo fabricante ou distribuidor. Será que o meu fabricante ele influencia, né? Como a compra é influenciada pelo fabricante ou distribuidor? Será que ele influencia ou não nessa compra? D. Na política de preços, devem ser analisados. Aí ele vai colocar. Nós temos aqui a política de preço e nessa questão da política de preço, vamos analisar as seguintes variáveis. Se a empresa vai manter preços mais baixos, mais altos ou idênticos, né? Idênticos aos dos principais concorrentes. Então é uma análise que o executivo junto com a sua equipe vai ter que fazer. É fundamental isso. Eu quero vender, ok. Mas eu também não quero passar a impressão de que o meu produto tem baixa qualidade, diminuindo muito o preço. Porque querendo ou não, a sociedade tem essa visão. Que o que é mais caro é melhor. E o que tem um preço mais inferior, o produto também teria ali uma qualidade inferior. Mas nem sempre é assim. Então tudo tem que ser muito analisado. Porque ele vai dizer, se a empresa vai manter preços mais baixos, mais altos ou idênticos, né? Ali é o seu concorrente. Se ele manter idêntico ao do concorrente, você vai passar o quê? Que o nosso produto, ele tem o quê? Ali, a mesma qualidade. Isso é o que o cliente vai entender. Mas o executivo sabe se sim ou se não. Isso em relação à política de preço, tá bom? E na variável E, né? Aqui nós vamos ter na política de clientes, o executivo pode analisar. Na política de cliente, fundamental. Diria até que o principal, porque se você está na sua empresa, na sua organização, você tem seu empreendimento, qual é o seu objetivo? Vender, obter lucro, conquistar cliente. O cliente é que vai trazer, né, o dinheiro, o recurso para a tua empresa. Então, na política de cliente, o executivo pode, ele colocou pode, mas deve, né, analisar os mercados e sua segmentação e os tipos de características do cliente consumidor. Aí a gente vai mexer com o comportamento do consumidor, característica do cliente. O que esse cliente gosta, o que esse cliente compra, como esse cliente é, como ele se comporta, o que ele aceita, o que ele não aceita, perdão, né? Até que prazo ele suporta aguardar e esperar pelo produto dele para que o produto dele seja entregue na residência dele. E isso vai influenciar diretamente no comportamento dele de consumidor final. Se ele vai comprar de novo com você ou não também. Tipos e características do cliente consumidor, isso aqui é mais do que fundamental. Isso aqui é essencial, fundamental, é primordial para o executivo analisar. Porque ele precisa conhecer o público dele, ele precisa mapear o público dele, ele precisa compreender o que o cliente dele quer naquele momento e o que o cliente dele quer de inovação e de novidade. Porque o cliente contemporâneo, ele quer sempre novo, coisa nova, ele está sempre em busca. É um consumismo desenfreado mesmo. Ele sempre quer mais, quer mais e quer mais. Tá bom? E na F, na política de competitividade, pode-se analisar as vantagens dos produtos ou serviços em relação aos dos principais concorrentes. Analisar
vantagem dos produtos ou serviços em relação. Será que meu produto oferece mais vantagem do que do meu concorrente? Né? Porque ele vai colocar aqui em relação aos dos principais concorrentes. Então eu não posso estar atrás do meu concorrente. E se eu estiver atrás e eu tiver consciência disso, é óbvio que eu vou ter que verificar também a minha política de preço. Né? Então, essa parte aqui, ela é muito importante. Quando o autor vai colocar aqui que para o estabelecimento de cada uma dessas políticas, algumas variáveis devem ser estudadas. Então, cada política que a gente estudou, produto, política de distribuição, preço, cada uma dessas políticas ela vai ter uma variável. E essas variáveis são muito importantes para o executivo analisar ponto a ponto, tá bom? Vamos avançar no nosso conteúdo, alunos. Vamos para o posicionamento, né, da estratégia e da política no processo de planejamento estratégico. Posicionamento, agora a gente vai falar de quê? De estratégia e da política, mas no processo de planejamento, ok? E vamos introduzir da seguinte forma. Quando se consideram a estratégia e a política no processo de planejamento estratégico, pode ocorrer a seguinte dúvida. Eu coloquei em verde, eu não sei se na apostila de vocês, mas acredito que esteja verde lá. Então, quando a gente fala em estratégia e política, seguinte dúvida, que eu até coloquei na minha introdução. O que vem primeiro, a estratégia ou a política? Né? Para eu obter êxito, eu tenho que ter estratégia. Para eu vender, eu tenho que ter estratégia. Mas para ter estratégia, eu preciso agir dentro da política da empresa, das normas e regras da empresa, pré-estabelecidas e estabelecidas já na concepção da empresa. E aí, o que você acha? O que vem primeiro? A estratégia ou a política? O nosso autor vai dizer o seguinte: a estratégia deve ser determinada antes que a política. Então, logo, nós temos que a estratégia ela vem primeiro, né? A estratégia deve ser determinada antes que a política, ou seja, a ação, caminho ou maneira a ser desenvolvida para o alcance dos resultados esperados deve ser estabelecida sem a restrição dos parâmetros ou orientações para tomar decisão. Quer dizer, traduzindo, é como se a política ela te deixasse ali travada em um cubo, né? E te privasse de não pensar fora da caixa. Então, você tem que pensar a estratégia para além dos muros da política, correto? Até porque você precisa ser diferente. Você precisa ser o que? Diferenciado, se diferenciar do teu concorrente. E nesse sentido, a política não pode te suprimir, né? Ela não pode ali conter as tuas ideias. O executivo pode estar borbulhando de ideias e imagina, não vai poder colocar a estratégia dele em prática, porque a política não permite. Aí não pode. Por isso que ele vai colocar. A estratégia deve ser determinada antes que a política. Ok? E para que nós possamos concluir o nosso assunto, vamos falar em relação à interação, né, entre estratégia e projetos. Realmente lá no nosso livro ele colocou um trecho bem pequeno em relação às estratégias e os projetos. Parece, né? Estratégia, projeto, quer dizer. É bem parecido, mas temos diferenças, tá bom? Então ele vai colocar assim, outro aspecto importante é a análise da interligação entre as estratégias e os projetos no processo de quê? De planejamento estratégico da empresa. Quer dizer, a gente está estudando gestão estratégica. Ele vai dizer que é importante a análise da interligação, né, entre as estratégias e os projetos. Então, eu tenho estratégia para colocar em prática. E eu tenho projetos também para colocar em prática. O projeto ele está no âmbito e a estratégia está no outro âmbito. É como se nós tivéssemos dois livros aqui em cima da mesa. Eles estão no mesmo contexto, mas, né, cada um tem a sua diferenciação. Então, a estratégia vai estabelecer o que vai ser feito. O que vai ser feito? A estratégia é algo mais prático e algo mais urgente, né?
para chegar à situação desejada, que é objetivo, desafio e meta. E o projeto? O projeto vai explicar como atuar, é o esboço, né? Como atuar e operacionalizar as ações para realizar a decisão estratégica, ou seja, é nos projetos que o executivo vai alocar e administrar os recursos necessários à ação estratégica. Então, eu tenho um projeto, né, que está aqui no meu livro, e a estratégia, eu vou colocar o meu projeto em ação, em execução, né? A estratégia, como eu falei, é algo mais prático, algo mais urgente. Já é a ação do que está no projeto, tá ok? Então, alunos, a interação das estratégias e política na empresa são fundamentais. Uma não pode privar a outra e uma não pode suprimir a outra. Elas precisam estar interligadas, né? Mas nosso autor vai colocar, né, qual é que deve vir primeiro, tá bom? São fundamentais, são de extrema importância. Então depois vocês releiam o assunto, as interfaces entre estratégia e política, o estabelecimento de política e suas variáveis. Cada política, como eu citei no início, tem uma variável, tá bom? E cada variável dentro da política é fundamental, é importante analisar ponto a ponto para que você possa compreender essa interação, essa interface, que é o quê? É a ligação, né? Interligação, tá bom? E o posicionamento da estratégia e da política. Estudamos também e finalizamos com a interação entre estratégias, tá bom? Já falei para vocês a data da nossa avaliação. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, alunos. Assistam os vídeos, leiam os conteúdos teóricos, tá bom? Então, quando for na quarta-feira, estarei postando coisa nova para vocês aqui no Google Sala de Aula. Toda segunda e toda quarta, olhem lá os nossos conteúdos, tá bom? Um abraço e até a próxima aula. Obrigado.